crianças presas no silêncio, um pai de luto que já havia desistido, e uma mãe que nunca desistiu. Veja como risos, amor e um milagre familiar transformam tudo na vida deles. Você não vai acreditar no que acontece a seguir. Um milionário flagrou a empregada dançando com seus filhos gêmeos surdos. O que eles fizeram em seguida, dentro da cozinha, o deixou atônito. A mansão de Alexander Hayes erguia-se imponente nos silenciosos subúrbios dos Estados Unidos. Projetada pelas mãos célebres do próprio Alexander, já havia sido aclamada como obra-prima de um arquiteto brilhante. Porém, por trás de suas paredes cintilantes, a grandeza escondia apenas uma máscara. Aquela casa não era um lar, mas um túmulo repleto de lembranças que ecoavam em meio ao luto. 3 anos antes, Clara, sua esposa, havia morrido ao dar à luz os gêmeos. A partir desse instante, a vida de Alexander desmoronou. O imenso casarão afundou em um silêncio pesado, onde cada canto sussurrava a ausência da mulher que ele perdera. Liam e Lucas nasceram dentro de uma tragédia. Surdos desde o primeiro dia, nunca ouviram uma canção, nunca pronunciaram a palavra papai. Alexander os amava, mas a dor erguera um muro entre o coração dele e o deles. Cuidava dos filhos por dever, mas sua alma permanecia trancada, como se qualquer afeto pudesse reabrir uma ferida que jamais cicatrizou. Dia após dia, as crianças vagavam em seu pequeno mundo, com olhares distantes e passos sem vida. Naquela casa não existia riso. O silêncio se tornara o compasso de suas vidas, uma melodia triste que nunca cessava. Até que, certa manhã, uma mulher atravessou aquela porta. Sofia Morales. Nenhuma fama, nenhuma riqueza, apenas uma ternura que se revelava nos gestos mais simples. Fora contratada para organizar o lar, mas trouxe consigo algo que a mansão havia perdido há muito tempo: vida. Ninguém, nem mesmo Alexander, poderia imaginar que, a partir do momento em que Sofia entrou, um caminho de cura seria iniciado. Uma história de perda, de esperança frágil e de como o amor pode renascer nos lugares mais inesperados. Nos primeiros dias na mansão Reis, Sofia percebeu de imediato o estranho compasso daquele lar. Não era o ritmo da vida, mas o ritmo do silêncio. A cada manhã, quando o sol atravessava as janelas de vidro, o ar continuava pesado, como uma névoa que se recusava a se dissipar. Liam e Lucas, os pequenos gêmeos, raramente se aproximavam. Sentavam-se imóveis em suas cadeiras ou caminhavam pelos longos corredores com os olhos presos ao chão, como se buscassem algo que ninguém mais podia ver. Não havia travessuras, não havia energia infantil, apenas vazio. Alexander, por sua vez, era como uma sombra vagando pela casa que ele mesmo havia construído. Movia-se rápido entre o escritório e seus aposentos privados, quase nunca parando. Suas palavras eram escassas, secas, nunca desperdiçadas. Para Sofia, ele parecia viver apenas para cumprir obrigações, nada além disso. Com o passar dos dias, Sofia sentia o peito apertar. Estava acostumada à alegria, ao barulho vibrante da vida comum. Mas ali, cada passo seu ecoava pelos corredores como um sussurro em uma caverna. Aquele silêncio não era paz. Era uma muralha que sufocava qualquer sentimento humano. E então, numa manhã, enquanto preparava o almoço, Sofia lançou um olhar em direção aos gêmeos sentados à mesa pequena. Eles permaneciam imóveis, as mãos repousadas no colo, os olhos vazios. Uma dor aguda apertou o peito de Sofia. Seria essa a infância deles? Dias que passavam sem risos, sem uma única palavra pronunciada. O pensamento a sufocou. Inspirou, fundo, e continuou cortando os legumes, mas por dentro uma maré inquieta crescia cada vez mais forte. Ela sabia que fora contratada apenas para cuidar da casa, mas seu coração se recusava a ser apenas espectador. Aqueles meninos mereciam mais. Precisavam de uma mão que os guiasse,
de um olhar que acreditasse neles, de uma razão para sentir que a vida não era apenas um deserto sem fim. Sofia não sabia por onde começar. Mas, na imobilidade dos olhos de Liam e Lucas, percebeu a mais tênue rachadura, uma fratura frágil na concha do silêncio. Talvez bastasse uma faísca, um único momento forte o bastante para romper essa prisão invisível. Naquela tarde, Sofia estava na cozinha preparando o almoço. O som da faca, contra a tábua, ecoava de forma oca no imenso espaço. À pequena mesa perto da janela, Liam e Lucas permaneciam como sempre, calados, imóveis. Seus olhos vazios e as mãos dobradas com tanto cuidado faziam-nos parecer pequenas estátuas, deslocadas da realidade. Nesse instante, o peito de Sofia se apertou de novo. Ela lembrou da própria infância, cheia de barulhos, de risadas, de canções brotando de cada canto da casa, até mesmo de discussões intensas, mas vivas. Em contraste cruel, a cozinha dos reis parecia drenada de qualquer vida, um lugar onde apenas o silêncio reinava. De repente, uma vontade irresistível tomou conta dela, tão forte que não conseguiu ignorar. Sem pensar demais, abriu sua bolsa. Ali dentro estava a pequena caixa de som que sempre carregava consigo. Colocou-a no balcão, respirou fundo e apertou o botão de play. A música encheu o ambiente, uma melodia cheia de alma, calorosa, vibrante, espalhando-se pelo ar como se tentasse devolver cor às paredes cinzentas. No começo, nada mudou. Liam e Lucas continuaram imóveis, com o olhar perdido. Sofia quase se repreendeu por ter agido por impulso. Mas então algo sutil aconteceu. Liam levantou a cabeça, as sobrancelhas franzidas, como se questionasse o que tinha acabado de sentir. Lucas piscou rápido e começou a bater o calcanhar suavemente contra a perna da cadeira. O coração de Sofia disparou. Ela mal ousava respirar, com medo de que aquele instante fugisse como um sonho. E então aconteceu. Um som, uma risadinha frágil, trêmula, mas real. Era como um feixe de luz atravessando um caixão selado. Aquela risada rompeu o silêncio pesado que sufocava a mansão havia 3 longos anos. Movida pelo instinto, Sofia colocou a caixa de som de lado e começou a balançar o quadril no ritmo da música. Girou uma vez, deixando o cabelo acompanhar o movimento. "Venham, meus pequenos cavalheiros", murmurou com um sorriso, sabendo que eles não podiam ouvir suas palavras, mas acreditando que seus olhos e sua alegria falariam por ela. Liam inclinou a cabeça e começou a balançar o corpo, ainda que de forma tímida, no compasso da música. Lucas bateu as mãos pequenas sobre a mesa antes de escorregar da cadeira, levantando-se com esforço. As perninhas tremiam, mas nos olhos dele brilhava algo assustadoramente próximo da alegria. Sofia conteve o suspiro surpreso, disfarçando-o, com uma gargalhada luminosa. Bateu palmas no ritmo, incentivando-os. "Isso mesmo. Perfeito", murmurava, os lábios se movendo enquanto o sorriso radiante guiava cada gesto deles. Liam não quis ficar para trás. Escorregou da cadeira também, e logo os 2 meninos se moviam em volta de Sofia, desajeitados, incertos, mas vivos. Giravam, batiam palmas e explodiam em risos. Risos que a mansão jamais havia ouvido. Sofia se abaixou para dançar na altura deles, os olhos marejados de lágrimas de pura alegria. Naquele instante, a cozinha já não era mais um espaço vazio. Tornara-se um pequeno palco onde 3 almas, uma jovem e 2 crianças silenciosas, encontravam o mesmo compasso. O compasso da conexão, da alegria, da vida que parecia perdida. E então, uma silhueta surgiu no batente da porta. Alexander. Ele só havia descido para buscar um arquivo esquecido, mas seus passos congelaram diante da cena. Liam e Lucas, os filhos que acreditava condenados ao silêncio eterno, estavam rindo, dançando, vivos, ao lado de Sofia. O arquivo escapou de sua mão sem que percebesse.
Um aperto agudo tomou-lhe o peito. Não era dor pela perda. Era algo diferente. Algo feroz, quase insuportável. Esperança. Na manhã seguinte, a mansão Reis voltou ao silêncio habitual. Contudo, dentro de Alexander, a tempestade não havia passado. A imagem dos filhos rindo na cozinha se repetia sem parar, como uma rachadura impossível de fechar no muro que ele erguera por 3 anos. Desceu à cozinha, a postura rígida como sempre. Sofia cortava legumes, a faca batendo ritmicamente na tábua. Liam e Lucas estavam sentados perto dela, empilhando blocos de madeira em silêncio. Tudo parecia comum, mas Alexander sabia. Algo naquela casa havia mudado. Senhorita Morales. A voz dele cortou o ar, firme, calculada. Sofia ergueu o olhar, serena, embora atenta. Sim, senhor Reis. Alexander cruzou os braços, o olhar gelado. Ontem, aquele espetáculo com os meninos. O que exatamente você achou que estava fazendo? Sofia pousou a faca com calma, enxugou as mãos no pano de prato e se voltou totalmente para ele. Eu estava lhes dando alegria. Eles merecem isso. Os olhos deles se obscureceram. A alegria não vai educá-los. O que precisam é de estrutura, horários, terapia. O que você fez não passa de um truque barato. Está alimentando ilusões. As palavras caíram pesadas, como uma sentença. Sofia sentiu o coração apertar, mas não recuou. Encostada no balcão, a voz dela ecoou firme. Com todo respeito, senhor Reis. Alegria não é ilusão. É justamente o que eles mais têm negado. O silêncio se instalou. Apenas o som dos blocos de madeira que Liam e Lucas empilhavam enchia o ar, como se fosse a resposta que nenhum dos dois adultos ousava dar em voz alta. Os lábios de Alexander se comprimiram, o maxilar rígido. Não estava acostumado a ser desafiado, muito menos dentro das próprias paredes que construíra. A vontade de reagir, de esmagar Sofia com a autoridade que sempre o sustentara, queimava em sua garganta. Mas a lembrança da risada dos filhos, na cozinha voltou como um golpe, despedaçando as palavras que queria lançar contra ela. Por fim, a voz saiu áspera, quase trêmula. Você ultrapassou o limite. O olhar de Sofia suavizou, mas sua firmeza não cedeu. Eu não estou substituindo os médicos, não finjo ter o conhecimento deles, mas vejo seus filhos como muito mais do que um diagnóstico. Eles são crianças que desejam conexão. Ontem eles me deixaram entrar. Isso significa algo, queira o senhor admitir ou não. As mãos de Alexander se fecharam em punhos, o peito pesado de verdades que não conseguia pronunciar. Virou o rosto, tentando esconder o turbilhão que crescia dentro dele. Uma batalha havia começado, entre o orgulho de um pai impotente e a esperança frágil que teimava em não morrer. Nos dias seguintes, pequenas rachaduras começaram a surgir no muro de silêncio da mansão. Não porque Alexander tivesse mudado. Ele continuava austero, recolhido, trancado em seu escritório. Mas porque Sofia transformava cada tarefa banal em momentos de vida. Dobrar roupas, antes uma rotina monótona, virou espetáculo divertido. Ela erguia um par de meias, fazia-as brigar com vozes finas. Liam inclinava a cabeça, os lábios tremendo como se tentasse conter um sorriso. Lucas se aproximava, curioso, os olhos fixos. Quando Liam finalmente arrancou das mãos dela a meia personagem, Sofia fingiu perder a disputa, aplaudindo e vibrando como se ele tivesse conquistado um grande prêmio. Um sorriso hesitante, mas radiante, iluminou o rosto de Liam, luz suficiente para acender todo o cômodo. Na hora de varrer o chão, Sofia segurava a vassoura como um bastão de corrida e desafiava com os olhos. Quem chegar primeiro naquele canto vence. Eles não ouviam suas palavras, mas compreendiam a energia do gesto, o brilho de sua expressão. Lucas avançava cambaleante, obstinado, enquanto Liam disparava atrás dele,
os pés pequenos batendo com força contra a madeira. Quando Sofia se deixou cair fingindo estar exausta, os dois meninos desabaram sobre ela em gargalhadas, risos, cristalinos que soavam como sinos libertos. Até lavar pratos deixou de ser enfadonho. Sofia mergulhou as mãos na espuma, soprou, e logo bolhas frágeis flutuavam pelo ar como pequenos balões. Liam bateu palmas e estourou uma delas com um estalo, rindo como se tivesse descoberto a alegria pela primeira vez. Lucas apontava, olhos arregalados, a boca se esforçando em sons quebrados, sílabas trêmulas, um balbucio que insinuava a tentativa de nomear aquilo que via. Alexander assistia a tudo. Muitas vezes, permanecia parado no batente da porta, braços cruzados, o rosto cuidadosamente endurecido. Mas nos olhos, pequenos lampejos o traíam. A inveja corroía. Por que ela conseguia em poucas semanas o que ele não alcançara em anos? Ainda assim, misturado a essa dor, havia orgulho. E algo mais profundo, mais perigoso. A ferida que começava, finalmente, a se abrir. Orgulho, porque seus filhos estavam sorrindo, vivos. Dor, porque quem deveria estar criando aqueles momentos era Emily, sua esposa, e não Sofia. E assim, dia após dia, a casa que antes parecia um museu congelado começou a respirar novamente. Risadas, passos desajeitados, o barulho dos blocos de madeira. Tudo se juntava em uma nova melodia. Não perfeita, não ensaiada, mas indiscutivelmente deles. Certa noite, já tarde, depois que os gêmeos adormeceram, Sofia arrumava a sala de estar. Abaixou-se para recolher blocos espalhados e papéis caídos sobre o tapete. Ao alcançar uma bola que havia rolado para debaixo da estante, seus olhos captaram algo acima, coberto de poeira. Uma moldura de prata, guardada onde ninguém tocava. Equilibrando-se na ponta dos pés, puxou-a para baixo. Limpou o vidro com a barra da blusa. E congelou. Atrás dele, uma mulher radiante, com os olhos brilhando de calor e ternura. Ao lado, Alexander, jovem, sorrindo de um jeito que Sofia jamais havia visto. O braço dele envolvia a esposa. Felicidade pura, capturada e trancada no tempo. Clara. A mulher que Sofia nunca conhecera, mas cuja presença pairava em cada sombra da mansão. Ela fitou o retrato por longos segundos, o peito pesado de reverência e tristeza. Aquilo não era apenas uma lembrança. Era parte da própria alma da casa. Em vez de colocar a foto de volta no alto, Sofia a deixou suavemente numa prateleira, mais baixa, ao alcance dos olhos das crianças. Seu instinto lhe dizia: Liam e Lucas precisavam conhecer aquela mulher, não como uma ausência invisível, mas como um amor que realmente existira. Na manhã seguinte, o sol inundava a sala quando Liam passou diante das prateleiras. Parou de repente diante da foto, os olhos arregalados, a cabeça levemente inclinada. Lucas se juntou a ele, o rosto iluminado pela curiosidade. Os dois permaneceram lado a lado, em silêncio. Então, lentamente, Liam ergueu a mão pequena, formando um sinal hesitante. Mamãe. O fôlego de Sofia se prendeu. Seus olhos marejaram, mas o sorriso permaneceu terno. Sim, querido. Essa é a mamãe. Lucas tentou imitar, os dedos desajeitados, mas cheios de determinação. Os dois continuaram fixos. Na foto, os rostos suavizados por algo novo. E então Alexander entrou. Congelou diante da cena, seus filhos parados diante do retrato. Nas mãos pequenas, o gesto era imperfeito, mas inconfundível. Mamãe. Um frio atravessou-lhe o peito. Por anos havia escondido aquela imagem, acreditando que o silêncio os protegeria da dor. Mas agora ela estava ali, revelada pelas mãos, frágeis dos próprios filhos. Deu um passo à frente, a respiração presa na garganta. Quis arrancar o retrato dali, mas os olhos de Liam e Lucas brilhavam, esperando sua confirmação. Naquele instante,
O muro que erguera por 3 anos desabou. Sim, A voz dele quebrou, trêmula, como algo arrancado das profundezas. Essa é a mamãe. O rosto de Liam se iluminou, a mãozinha pressionada contra o vidro. Lucas se inclinou contra o ombro do pai, murmurando um som fragmentado, mas reconhecível. Ma. Alexander se abaixou, apertando os dois contra o peito, as lágrimas escorrendo livres pelo rosto. Pela primeira vez, Alexander compartilhou Clara com os filhos, não como um fantasma enterrado, mas como uma parte da família que jamais se perdeu. Aquele instante, quando ele segurou Liam e Lucas junto de si, sob o retrato de Clara, deixou uma marca impossível de apagar. A mansão, antes sufocada pelo silêncio, agora abrigava uma verdade impossível de negar. Clara ainda estava presente, não em voz, mas no amor refletido nos olhos das crianças. Naquela noite, Alexander permaneceu desperto por horas. Percebeu o quanto havia se enganado ao acreditar que esconder memórias protegeria os meninos. Na verdade, foi o silêncio que esvaziara a casa. Agora, ao ver os filhos formarem a palavra mamãe com dedos trêmulos, soube que nunca mais poderia voltar à escuridão de antes. Sofia, observando em silêncio, também entendeu. A fortaleza em torno do coração de Alexander havia se rompido. Mas apenas a memória não seria suficiente para aproximar pai e filhos outra vez. Eles precisavam de algo mais do que lembrança. Precisavam de uma linguagem, de uma ponte que os três pudessem atravessar. Foi então que Sofia começou a buscar uma forma de alcançá-los, não apenas por meio da música ou da alegria, mas oferecendo a Liam e Lucas as ferramentas para abrir o mundo. Uma chave que também permitiria a Alexander entrar de novo no coração dos filhos. Muitas noites, quando a casa mergulhava no silêncio, Sofia sentava-se sozinha à mesa da cozinha. Diante dela, um caderno repleto de rabiscos, desenhos de mãos, setas indicando movimentos, sinais simples repetidos uma e outra vez. A luz quente do abajur iluminava seu rosto cansado, mas determinado. Não era especialista, não tinha diplomas em terapia, mas seu coração inteiro desejava entrar no mundo dos meninos. Se os ouvidos não podiam ouvir, então as mãos seriam a porta. Na manhã seguinte, Sofia se sentou no chão com os gêmeos. Abriu o pequeno caderno, respirou fundo e ergueu lentamente a mão. Os dedos formaram um sinal simples: brincar. Ao mesmo tempo, seus lábios moldaram a palavra, os olhos brilhando de encorajamento. Liam piscou. Lucas se inclinou para a frente, observando com atenção. Os dois tentaram imitar o gesto, as mãozinhas, trêmulas, desajeitadas, incompletas. Mas Sofia aplaudiu com entusiasmo. Isso mesmo, perfeito! Exclamou, os olhos cintilando de orgulho. O ar pareceu mudar. Os meninos riram, tentaram outra vez. Dessa vez, mais claros. O cômodo floresceu, em luz. Sofia continuou. Levou a mão ao peito, movendo-a suavemente para o segundo sinal. Feliz. Repetiu devagar, os lábios acompanhando o gesto. Liam tentou primeiro. Uma risadinha escapou quando Sofia assentiu com aprovação. Lucas veio logo em seguida, atrapalhado, mas radiante de determinação. Por fim, Sofia cruzou os braços contra o peito, os olhos marejados de emoção. Amor. A palavra saiu em sussurro, a voz trêmula como se fosse uma oferenda. Lucas imitou primeiro, hesitante, mas firme. Liam observou por um momento, e então também cruzou os braços. Naquele instante, 3 mundos se tocaram pela primeira vez. As lágrimas queimaram os olhos de Sofia. No batente da porta, Alexander permanecia imóvel, paralisado pelo que via. Jamais tinha visto os filhos tão atentos, tão cheios de vida. Cada gesto pequeno atravessava as muralhas de seu coração. Ele desejava se aproximar, mas suas mãos pareciam inúteis, desajeitadas, indignas. Sofia ergueu o rosto
e encontrou o olhar dele. Não havia desafio em seus olhos, apenas um convite silencioso. Seus lábios formaram uma palavra muda. Tente. A garganta de Alexander se apertou. Lentamente, ele ergueu a mão, imitando o movimento que acabara de ver. O sinal era simples, mas seus dedos tremiam. Os lábios formaram a palavra quase em sussurro. Papai. Liam arfou, os olhos brilhando como estrelas. Lucas explodiu em risos e correu para agarrar a mão do pai. Os dois meninos assinaram juntos com as mãozinhas frágeis e decididas. Papai. A respiração de Alexander se quebrou. O peito se abriu em estilhaços quando ele se abaixou, envolvendo-os nos braços, deixando as lágrimas correrem sem controle. Pela primeira vez em anos, não era mais um estranho. Não fora chamado pelo som, mas por uma linguagem muito mais profunda. A linguagem do amor. As notícias sobre as mudanças em Liam e Lucas deixaram Alexander dividido entre esperança e inquietação. Ele precisava de confirmação, de algo mais sólido do que lembranças frágeis de risadas e pequenos sinais. Assim, quando o Dr. Harold Stein, neurologista pediátrico que acompanhava os gêmeos desde o nascimento, marcou uma consulta de rotina, Alexander viu nisso sua oportunidade. Era hora de provar, ao mundo e a si mesmo, que seus filhos realmente estavam mudando. Naquela manhã, Alexander andava de um lado para o outro pela sala, inquieto. Sofia tentou acalmá-lo. Eles vão mostrar o que sabem fazer, mas ele apenas murmurou, a voz carregada de tensão. Veremos. Quando o Dr. Stein chegou, trouxe consigo a calma meticulosa de quem carrega sempre um caderno de anotações. Cumprimentou Alexander com cordialidade, mas havia um distanciamento profissional em seus olhos que gelou o ambiente. Ao se abaixar diante dos meninos, o sorriso foi apenas protocolar. Alexander também se abaixou, ao lado de Liam e Lucas. Sua voz saiu suave, mas aflita. Vamos, mostrem ao doutor. Façam o sinal de papai. Liam hesitou, ergueu a mão, começou o movimento. Mas, sob o olhar afiado e clínico do médico, parou. Os dedos tremeram, depois caíram. Lucas se encolheu, escondendo o rosto no colo de Sofia. Está tudo bem. Alexander insistiu, a voz acelerando, ansiosa. Tentem de novo, vocês conseguem. Mostrem para ele. Mas quanto mais ele pressionava, mais os meninos recuavam. O silêncio se alongou, sufocante. O Dr. Stein assentiu, rabiscou algo no caderno e falou com cuidado, mas firmeza. Senhor Reis, o que o senhor descreve parece encorajador, mas imitar gestos em momentos de brincadeira não significa progresso real. São apenas respostas temporárias. Alexander ficou atônito, como se algo dentro dele tivesse se rompido. Não! O senhor está errado. Eles estão se comunicando. Eles estão rindo, se conectando. Coisas que nunca tinham feito antes. Sua voz se quebrou, pesada de desespero. O médico permaneceu impassível. Eu entendo sua emoção, Sr. Reis. Mas preciso ser claro. Momentos de riso não apagam um diagnóstico. O que parece progresso pode ser apenas um reflexo passageiro, um eco enganoso. A esperança falsa, às vezes, é mais cruel do que o próprio silêncio. A palavra caiu como um martelo. Alexander virou-se para Sofia, os olhos em chamas. Você ouviu isso? É exatamente o que eu temia. Você os fez rir, os fez imitar você. E eu acreditei. Acreditei em tudo. Mas não passava de ilusões criadas por você. Sofia se enrijeceu, mas não recuou. Segurou Lucas junto ao peito, acariciando as costas de Liam com ternura. Não, Sr. Reis. A alegria não é uma ilusão. É justamente ela que os manteve vivos até agora. Eles precisam de fé, não de relatórios frios. O silêncio caiu denso sobre a sala. Os punhos de Alexander se cerraram, a garganta sufocada entre o orgulho e a verdade. Ele queria retrucar,
Mas a lembrança do riso luminoso dos filhos o assaltou, roubando-lhe as palavras. Em vez de admitir, virou-se de costas, deixando Sofia e os meninos sob o peso da sua mudez. Depois daquele confronto, a mansão Reis mergulhou em silêncio. Mas já não era um silêncio de espera. Era pesado, sufocante, como um véu úmido cobrindo cada canto. Alexander trancava-se no escritório por horas, papéis espalhados, olhar vazio. Evitava o olhar dos filhos, e, sobretudo, o de Sofia. Dentro dele, raiva e vergonha se enroscavam como feridas sem saída. Sofia continuava a cuidar de Liam e Lucas com paciência, mas o brilho habitual de seu sorriso havia se apagado. Sua voz suave soava contida, como se qualquer palavra pudesse abrir ainda mais a fenda entre eles. Os gêmeos sentiam tudo. Agarravam-se a Sofia como nunca, desviando os olhos do pai quando ele entrava na sala, como se temessem sua sombra. O riso deles rareava. Os jogos tornaram-se mais quietos, contidos. A casa, que começara a se encher de luz, voltou a encolher-se nas sombras frias. A esperança frágil, que mal havia começado a arder, foi abafada novamente pelo peso do orgulho e da tensão não resolvida. Os dias gélidos pareciam intermináveis, até que, numa manhã, Sofia decidiu arriscar algo novo. No jardim, espalhou fitas coloridas, criando um caminho secreto como se levasse a uma terra encantada. Faixas vermelhas, azuis e amarelas dançavam ao vento, chamando os meninos para a descoberta. Liam e Lucas olharam curiosos, os olhos cintilando, com uma chama desconhecida. Vão em frente, sinalizou Sofia, com gestos suaves mas firmes. Deu alguns passos atrás, deixando que escolhessem sozinhos. Lucas foi o primeiro, vacilante mas decidido. Liam hesitou por um instante e, em seguida, seguiu o irmão. Eles tocaram as fitas, rindo quando o vento as fez ondular como ondas vivas. De repente, Lucas caiu na grama. Mas, em vez de chorar, riu alto, levantando-se com coragem. Liam observou, imitou-o, caiu também, e logo se ergueu. O riso deles ecoou pelo ar, rasgando o silêncio que dominava a mansão. Sofia ficou à distância, o coração pulsando forte, inundado por uma alegria que nenhum relatório frio jamais poderia explicar. Da varanda, Alexander observava tudo. A mão apertava o corrimão, o pulso acelerado. Ele já havia visto seus filhos tropeçarem incontáveis vezes, mas nunca assim, nunca rindo, nunca se levantando com sua própria força. Então Liam se virou, os olhos encontrando os do pai. Suas pequenas mãos se ergueram, desajeitadas, mas firmes, formando o sinal. Venha, papai. O momento quebrou a fortaleza ao redor do coração de Alexander como vidro estilhaçado. Sua visão embaçou, a respiração presa no peito. E então, como se anos de dor tivessem perdido seu domínio de uma só vez, ele desceu os degraus tropeçando e correu até eles. Caiu de joelhos, braços abertos, puxando Liam e Lucas contra o peito. Um soluço se libertou, cru, descontrolado, mas não mais o choro da perda. Era o grito de um coração que renascia. Os meninos se agarraram à sua camisa, os lábios emitindo sons fragmentados, cheios de significado. Sofia ficou à distância, a mão sobre o peito, lágrimas brilhando através do sorriso. Naquele instante, Alexander não era mais o arquiteto celebrado. Não era mais o viúvo preso às sombras. Ele era apenas um pai, chamado de volta por seus filhos pela primeira vez. Naquela noite, quando a mansão caiu em silêncio, Alexander não conseguiu dormir. O riso e a imagem de Liam sinalizando "Venha, papai", ecoavam em sua mente, despertando os cantos mais profundos de seu coração. Levantou-se da cama e caminhou até seu escritório, o mesmo onde trancara suas emoções por 3 longos anos. A grande escrivaninha de madeira iluminada pela lâmpada guardava memórias que ele evitava. Alexander sentou-se, mãos trêmulas, e abriu uma gaveta que não tocava desde a morte de Clara. Dentro,
Um envelope antigo, as bordas amareladas pelo tempo. Ele sabia exatamente o que era. Era a carta que escrevera para Clara 2 semanas após sua morte. Uma carta nunca enviada, nunca relida. Nela, confessava seus medos mais profundos, que não era forte o suficiente para criar os filhos, que não sabia como ser pai sem ela, que mais de uma vez pensara em desistir. Alexander segurou a carta, a visão turva, enquanto as palavras trêmulas o encaravam. As lembranças vieram com força. Noites passadas à porta do berçário, ouvindo o choro do menino, mas paralisado demais para entrar. Ele apertou o papel como se pudesse esmagar os anos assombrados apenas com as mãos. Sem que ele percebesse, Sofia estava à porta, observando silenciosa. Ele ergueu os olhos, leu com lágrimas, e sem dizer uma palavra, entregou a carta a ela. Sofia a desdobrou, lendo cada linha com reverência. Quando a dobrou novamente, os olhos brilhavam. Ela teria se orgulhado de você, Alexander. Não porque fosse perfeito, mas porque permaneceu, não desistiu. Suas palavras cortaram como uma lâmina, rompendo correntes invisíveis. Alexander inclinou a cabeça, lágrimas escorrendo livremente, mas desta vez não eram lágrimas de fracasso. Eram lágrimas de libertação. Com o passar do tempo, a mansão Reis tornou-se lentamente um verdadeiro lar. As paredes antes frias agora ecoavam com o riso das crianças. Corredores que antes estavam vazios se encheram de meias minúsculas e brinquedos espalhados pelo chão. A casa não era mais um museu silencioso. Estava viva em cada canto. Leon e Lucas, antes quietos e retraídos, tornaram-se surpreendentemente animados. Aprenderam novos sinais: comer, brincar, amar. Seus pequenos dedos eram desajeitados, mas os olhos brilhavam de orgulho sempre que conseguiam se comunicar. E então, numa manhã, Lucas soltou seu primeiro som. Embaçado, imperfeito, mas indiscutivelmente uma tentativa. Sofia explodiu em lágrimas de alegria, enquanto Liam rapidamente imitou o irmão, produzindo um som curto que fez a sala inteira aplaudir. O maior milagre de todos foi que Alexander não estava mais do lado de fora. Ele se sentava no chão com os filhos, mãos manchadas de tinta pelos desenhos, a camisa amassada de tanto brincar de super-herói. Ele também praticava a linguagem de sinais, desajeitado no início, mas cada vez que conseguia, os meninos riam e o abraçavam com força. Uma tarde, enquanto Sofia passava pelo corredor, parou à porta da sala. Alexander estava cercado de brinquedos. Liam empoleirado orgulhosamente em seus ombros, enquanto Lucas tentava ensinar com entusiasmo um novo sinal ao pai. O rosto de Alexander, antes sombreado pela dor, agora irradiava alívio e orgulho. A mansão, que fora refúgio da tristeza, transformara-se em santuário da esperança, e a família Reis, antes quebrada, renascia de verdade. A mansão Reis mudara tanto que quase se tornara irreconhecível. Para marcar essa transformação, Alexander decidiu organizar uma pequena reunião no jardim. Nada extravagante, nada grandioso. Apenas alguns amigos próximos e vizinhos que haviam testemunhado o renascimento da família. Naquela tarde, o jardim floresceu em cores. Numa longa mesa coberta de branco, estavam as sobremesas feitas por Sofia e pelos meninos. Tortas cobertas de glacê espalhado, mas feitas com orgulho. Leon usava um chapéu de sol grande demais. Lucas enrolara um lenço vermelho como uma capa de super-herói. Correndo pelo gramado, paravam diante de cada convidado, mãos pequenas ansiosas sinalizando: "Olá, obrigado." Risos e lágrimas se misturavam nos rostos dos presentes, celebrando a vida que voltara a florescer na mansão. Alexander estava à beira do gramado, copo na mão, os olhos fixos nos filhos. Mas logo seu olhar encontrou Sofia de pé sob uma árvore, reorganizando uma bandeja que o vento havia deslocado. Silenciosamente, ele se aproximou e colocou o copo ao lado dela.
No brilho do pôr do sol, sua voz soou baixa, mas trêmula de emoção. Você os trouxe de volta para mim, e me trouxe de volta para eles. Sofia ergueu os olhos, os lábios tremendo. Antes que pudesse responder, Alexander segurou sua mão e se ajoelhou no jardim, à vista de todos. Leon e Lucas congelaram por um instante, depois explodiram em risadinhas, batendo palmas animados. Sofia! A voz dele tremeu enquanto se mantinha em um joelho, o jardim iluminado pelo pôr do sol e pelos risos. Você quer se casar comigo? As palavras falharam sob a emoção, mas a determinação em seus olhos era inabalável. Lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia. Cercada pelos aplausos inocentes dos gêmeos e pelos sorrisos de todos ao redor, ela assentiu. Sim, um mês depois um pequeno casamento aconteceu naquele mesmo jardim. Sem grandiosidade, sem espetáculo, apenas amigos, vizinhos e dois garotinhos guiando a mãe pelo caminho. Alexander olhou ao redor, o coração transbordando de paz. A mansão Reis, antes um monumento à dor, havia se tornado um verdadeiro lar. E eles, Alexander, Sofia, Leon e Lucas, finalmente encontraram a paz, unidos como uma família em todos os sentidos.